Estamos aqui ao vivo pelo nosso Instagram, para a nossa live de frente com as 21 mulheres da Bíblia. Hoje a nossa 15ª live, das 21 lives que nós iremos fazer, falando a respeito das mulheres da Bíblia. Hoje nós estaremos falando a respeito de Raabe. Estaremos estudando aqui a respeito do livro de Josué. Sobre o livro de Josué, mais especialmente Josué capítulo 2, onde nós estaremos. Sejam bem-vindos, vocês que vão entrando aí. Sejam bem-vindos. Hoje nós estaremos falando a respeito de Raabe. Raabe que entrou para a história aí dos heróis da fé. Paz. Podem ir entrando aí que hoje nós teremos uma live muito especial falando a respeito de Raabe. Muito obrigada pela presença de vocês aí, vocês que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, Stephanie, seja bem-vinda. Primeira vez aí, minha sobrinha, seja bem-vinda aí nessa live. Deus tem uma palavra para falar no seu coração hoje, uma palavra muito especial. Estaremos estudando sobre o livro de Josué, capítulo 2, falando a respeito da Raabe, uma prostituta que foi alcançada pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e entrou aí para a história dos heróis da fé. Você sabia que a Bíblia ela menciona os heróis da fé? Eu não sei se você sabe, mas nós temos aí uma lista de heróis da fé. Talvez você não conheça, mas a Bíblia destaca precisamente 16 nomes de personagens bíblicos que são considerados os heróis da fé. É a respeito da genealogia de Jesus, né? Contando de Jesus para trás, a sua genealogia, vindo lá desde o princípio do livro de Gênesis, lá, vem falando a respeito dos heróis da fé. E esses homens, eles receberam um destaque na Bíblia, por causa da importância, da importância deles na divulgação da palavra, na história. E esses homens, eles têm o seu nome ali destacado entre outros, né? E de todos esses homens, são 16 homens que tiveram os seus nomes aí destacados como os heróis da fé. E entre esses 16, tem uma mulher chamada Sara, esposa de Abraão, e que fazia parte desses heróis da fé. E aí nós vamos encontrar que foi inserida no meio desses heróis da fé, inserida Raabe, uma prostituta ou uma ex-prostituta, né? É a mesma coisa de você hoje. Nós temos aí, por exemplo, tem um grupo seleto aí os milionários da época, né? Que até as revistas aí, todo ano lança o nome deles. Os milionários. Aí lança lá tantos milionários aí no mundo, ou no Brasil, né? Ou então, por exemplo, nós tivemos aí sobre os cantores, eu queria até mencionar aqui o troféu que foi entregue aí essa semana para os cantores que mais se destacaram nesse ano, né? E aí quem recebeu esse troféu de destaque aí foi a cantora Midian Lima. Daqui a pouco eu vou colocar aqui
uma das músicas dela, e ela está se estourando aí nesse meio gospel. A Mídia Lima, esposa do meu amigo, pastor, ele é o Lima. Então, o que é isso? O que eu estou querendo explicar para você? Que algumas pessoas, durante a sua vida, fizeram alguma coisa que destacou o seu nome foi destacado entre outros nomes. E esses heróis da fé, eles tiveram seus nomes destacados entre os outros, né? E então hoje eles fazem parte desse grupo seleto que são os heróis da fé. Os heróis da fé, seja bem-vindo aí. Pastor Fernandão, seja bem-vindo. Então nós temos aí os heróis da fé, que são 16 nomes. Eu vou falar aqui quais são esses nomes. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Esses são os homens que fazem parte dos heróis da fé, que tiveram seus nomes destacados entre outros. E 2 mulheres. E quem são essas mulheres? Como eu falei aqui, a Sara, esposa de Abraão, né? Que faz parte dos heróis da fé. E foi inserida entre esses nomes Raabe, entre os heróis da fé. A Bíblia a coloca como os heróis da fé. Então, é com certeza uma posição de destaque muito importante. E por que a Bíblia coloca essa mulher, Raabe, que você olha uma vida totalmente diferente, totalmente contrária a tudo aquilo que os heróis da fé fizeram, uma prostituta, né? Por que essa mulher ela teve o seu nome destacado? Por que ela entrou para os heróis da fé e, consequentemente, essa mulher, Raabe, ela entrou para a genealogia de Jesus. Ela faz parte da história de Jesus. Raabe, para quem não sabe, ela era... Vou passar aqui para você entender aí a história. Raabe, ela tem um filho chamado Boaz. Boaz que casou com Ruth, né? E ali vem a história de Raabe. E eu não vou ler aqui, mas eu tenho aqui anotado aqui a genealogia. A genealogia de Jesus, que vai lá, Raabe, depois vem Obed, Jessé, Davi, Salomão, Asa, Uzias, Ezequias, até chegar em José, que era esposo de Maria, e consequentemente Jesus nasce daí. Então Raabe, além dela entrar para a história dos heróis da fé, Raabe, ela se torna, ela entra para a genealogia de Jesus. Ela ia depois de Jesus, aí vem nós, né? Que entramos aí nessa história aí que também não merecíamos, né? Que também não merecíamos a posição que hoje nós estamos, de filhos, considerados filhos do Senhor, considerados filhos na fé de Abraão, e temos aí recebido a presença desse nosso Deus Todo-Poderoso, e fazemos parte, recebemos a herança de filhos, né, de filhos por intermédio de Jesus Cristo. Então isso começou lá atrás, e Raabe, ela é parte importante dessa história, porque o que Raabe faz? Vamos lá, vamos entrar aí, vocês já sejam bem-vindos aí. O que Raabe, qual a importância de Raabe nessa história? A Bíblia diz, começa a falar a respeito de Josué. Josué, todos sabem, sucessor de Moisés. Moisés morre, Josué assume o lugar de Moisés, e Josué agora tem a incumbência de levar o povo a possuir a promessa, que é a terra de Canaã. E aqui, Josué já vai encontrar o seu primeiro obstáculo, que é o quê? Jericó.
Jericó estava antes de Canaã. Para chegar em Canaã, para entrar na cidade prometida, na terra prometida, e usufruir dos frutos, das bênçãos, para poder comer aqueles frutos, para poder usufruir do mel, né? Onde a Bíblia fala que 2 homens para carregar um cacho de uva. Uma terra santificada, uma terra abençoada, uma terra produtiva. Mas para entrar nessa terra de Canaã, eles teriam que enfrentar alguns problemas. Eles teriam que antes enfrentar alguns gigantes. É o que acontece conosco. Para nós entrarmos na nossa Canaã, para nós usufruirmos das bênçãos de Deus, nada é por acaso. Nada é, como diz, fácil. Nada é fácil. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Ou seja, para você viver o seu sonho, para você usufruir, para você ter o seu nome destacado, como Raabe teve seu nome destacado entre os heróis da fé, para você escrever a sua história nessa terra, você vai ter que primeiro derrubar alguns gigantes. Você vai ter que primeiro ultrapassar alguns obstáculos. E qual o obstáculo? O primeiro obstáculo que o povo encontra ali é Jericó. A cidade de Jericó estava antes de Canaã. Uma cidade fortificada. Você que já assistiu filmes aí esses filmes antigos que falam a respeito esses filmes antigos que contam essa história antiga, você vai ver que as cidades eram construídas e muros, né, em volta dessa cidade. E esses muros eram muros assim espessos, muros altos, muros largos, e a cidade de Jericó, a Bíblia fala que na cidade de Jericó, os muros que eram construídos em volta dela tinham mais de 3 metros de largura, e casas eram construídas em cima desses muros. E entre essas casas tinha uma casa construída que era a casa de Raabe. Raabe era dona de um prostíbulo, né? E ali os homens daquela cidade de Jericó frequentavam aquele prostíbulo onde Raabe era a dona, onde Raabe, como vamos dizer, trabalhava ali naquele prostíbulo. Era dali daquele prostíbulo que Raabe tirava o sustento para sua família. Ela tinha pai, ela tinha mãe, tinha irmãos, e era dali que ela tirava ali a condição financeira para sustentar a sua família, né? E Raabe, então, vivia ali. Era uma mulher muito conhecida na cidade. E a Bíblia fala que Josué, ele manda 2 homens, 2 espias, ir até Jericó. Para quê? Para conhecer o inimigo, para conhecer o lugar que eles queriam possuir. Para possuir o lugar que eles queriam possuir. Conhecer o lugar. Então eu quero te dizer o seguinte. Para você possuir uma bênção, para você conhecer, para você possuir, para você tomar posse de algo que Deus vai colocar nas suas mãos, você primeiro precisa conhecer. Não adianta você falar assim, eu quero... por exemplo, você quer comprar uma propriedade, né? Você quer comprar uma propriedade. Para você comprar essa propriedade, você tem que definir o local dessa propriedade. Você tem que saber o valor de mercado dessa propriedade. E você tem que conhecer, né? Por exemplo, quando vai se fazer uma propaganda de um loteamento, aí fala assim, ônibus perto, comércio, padaria, farmácia, banco. Ali, eles fazem ali uma propaganda falando exatamente tudo que você vai encontrar naquele local. Então, para você possuir algo, você precisa conhecer o que você quer. Quando Jesus chega para o cego, Bartimeu, o cego era cego, e o que Jesus fala com ele assim?
Ele grita lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que Jesus fala com ele? O que queres que eu te faça? Parece lógico um cego querer enxergar, mas ele poderia querer milhões de coisas. Então Jesus pede a ele uma definição daquilo que ele queria. E quando você quer algo, você precisa de algo, você quer um carro, você quer montar uma empresa, você quer comprar um lote para a igreja, você tem que definir. Onde que é o lote que você quer comprar? Ah, mas eu quero comprar um lote aqui no bairro onde eu estou hoje, atuando como pastor, como pastora. Só que aqui é muito caro. E ali você vê aquela dificuldade de comprar aquele lote, porque o local é muito caro, né? Essa era a dificuldade que estava diante do povo hebreu. Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade cheia de inimigos, uma cidade onde o povo era um povo sanguinário, um povo maligno. E ali estava o obstáculo colocado diante deles, para eles possuírem. Josué, então, traça um plano de guerra para que ele possa possuir aquela terra. O que Josué faz? A Bíblia diz que Josué, ele manda 2 homens, 2 espias, ir até Jericó, andar lá dentro de Jericó, conhecer os moradores de Jericó, conhecer o poder bélico deles, conhecer o armamento, conhecer o local onde poderia atacar, como poderia fazer, como que a cidade era, os seus moradores e tudo mais. E ali aqueles homens chegam na cidade. E para onde eles vão? Eles vão para onde estava Raabe, para o prostíbulo onde Raabe vivia. Quando esses homens chegam ali, a Bíblia diz que a notícia corre no bairro, corre na cidade. E as pessoas ficam sabendo que ali estavam 2 espias. E aí o que Raabe faz? Raabe, ela esconde aqueles 2 espias no porão da sua casa. Ela coloca eles lá no local, na verdade um porão, um telhado ali, de um local reservado. Ela esconde eles ali naquele local. E quando o rei fica sabendo que os 2 espias estavam ali na casa de Raabe, o rei manda os soldados irem até o prostíbulo onde Raabe vivia, para que ela entregasse aqueles 2 homens para ele. Só que Raabe, ela toma uma decisão. E aqui eu quero falar para você a respeito do poder da decisão. Muitas vezes você terá diante de você a oportunidade onde você terá que tomar decisões. E de acordo com a decisão que você tomar, você pode estar criando um projeto, um caminhar, uma jornada de bênção para a sua vida e para a sua família. Você pode estar atraindo as bênçãos de Deus para alcançar a sua família, alcançar a sua genealogia, alcançar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Pode começar um projeto de bênção que vai seguir a sua família e alcançar até 1000 gerações, como também, dependendo da atitude que você tomar, diante de uma situação, isso pode trazer maldição para um filho, para um neto, para um bisneto. Isso não é eu que estou falando. A Bíblia diz, quando Deus faz uma promessa para Abraão, ele fala para Abraão, Abraão, as promessas que eu estou te fazendo, lá no livro de Gênesis capítulo 12, as promessas que eu estou te fazendo é para você e para as gerações posteriores.
Ou seja, as bênçãos, Deus promete a Abraão, onde ele colocasse o pé dele, ali o Senhor ia ordenar as bênçãos para Abraão. Deus, ele chama Abraão de dentro da tenda e fala assim, Abraão, olha aí para o céu, conte as estrelas. E Abraão então começa a contar as estrelas e Deus fala com ele assim, por acaso você pode contar as estrelas? Não. Pois é, essas são as bênçãos que eu tenho reservado para você e para a sua descendência. Então, de acordo com a sua posição, de acordo com a sua atitude, você pode estar trazendo bênçãos infinitas, tanto para você, como para o seu filho, para o seu neto, para as gerações futuras. E é isso que Raabe faz. Raabe, ela toma uma atitude quando aqueles homens chegam ali diante dela e falam, olha, o rei mandou que nós viéssemos até aqui, porque ele ficou sabendo que tem 2 espias aqui dentro do seu comércio aqui, e é para você entregar eles para nós. E aí a Bíblia diz que Raabe, ela toma uma posição. Muitas vezes a vida vai te oferecer situações que você vai ter que tomar uma posição. De acordo com a posição que você tomar, é as bênçãos que vão chegar na sua vida. De acordo com a posição que você tomar, são maldições que vão chegar na sua vida, na sua casa, na sua família e nas gerações futuras. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência de saber como eu devo agir aqui diante dessa situação. Qual o caminho eu devo tomar? Esse caminho que eu vou tomar, ele vai trazer bênção para a minha vida, para a minha família? Ou ele vai trazer maldição? E por que então que Raabe, ela decide, ela toma uma atitude que você olha, ela toma uma atitude que muitas vezes até você pode questionar e dizer, mas ela mentiu. Sim, ela mentiu. Ela disse que aqueles homens não estavam ali. Mas, na verdade, eles estavam escondidos. Mas aqui, o interessante nós analisarmos que a Bíblia, ela não esconde as coisas erradas que a pessoa fazia. A Bíblia chama Raabe de prostituta. Porque era aquela condição. Ela estava prostituta, mas ela não era uma prostituta. Então ela estava naquele momento como uma prostituta. Mas uma atitude dela, uma posição dela mudou a história dela. Então não interessa como você começou. O que interessa é como você vai terminar. Jesus nasce em uma manjedoura. Manjedoura, a gente fala, parece que é o nome mais bonito, né? O nome mais bonito é manjedoura, mas na verdade era um coxo. Jesus nasce num coxo, mas ele termina como Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Então não importa como você começou. Então aqui eu não vou destacar uma mentira que Raabe fala, mas eu quero destacar o porquê. Por que ela toma essa atitude? A atitude dela é para proteger aqueles homens de Deus, para que eles pudessem alcançar o seu êxito, o seu objetivo. E qual que era? Lá em Josué, capítulo 2, versículo 18 e 19, Raabe, ela fala o porquê dela ter escondido aqueles homens. Ela diz assim, porque vosso Deus é em cima do céu e embaixo na terra. O que Raabe está dizendo? Ela começa então ali no versículo, capítulo 2, versículo 2, 18 e 19, ela começa a falar da história que ela ouviu acerca do povo hebreu. E ela começa a falar, eu sei que o Deus que você serve é um Deus que tem todo o domínio e todo o poder acima nos céus e embaixo na terra. Ou seja, eu reconheço o seu Deus como um Deus todo-poderoso. Ela não fazia parte dessa história.
ela não era considerada, ela não fazia parte da história do povo israelita. Ela não fazia parte dos hebreus. Mas a Bíblia coloca ela como os heróis da fé, coloca ela entre os heróis da fé. Coloca ela entra para a genealogia de Jesus por causa que ela reconhece que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ela reconhece que não há um outro Deus. Ela reconhece que nos céus só há um nome. E ela reconhece que na terra só há um nome poderoso. Só há um nome capaz de nos tirar de uma vida de vergonha, de humilhação e nos levar para uma vida de prosperidade, de bênção. É isso que acontece com Raabe. E ela fala assim, eu sei que o seu Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus que sustentou vocês no deserto. Um Deus que sustenta no deserto. Eu não sei como está a sua vida agora. Talvez você está vivendo uma vida de escassez, de miséria, de humilhação. No deserto. Num deserto, vivendo dificuldades, enfermidades, problemas. Mas esse Deus é um Deus que tira você do deserto. Esse é um Deus que te sustenta se você estiver no deserto. O povo hebreu viveu 40 anos no deserto. A Bíblia diz que não faltou sombra para eles. Porque Deus, durante o dia, ele cobria eles com a sombra. E à noite, aquela nuvem aquecia o lugar onde os hebreus estavam. Eu não sei se você sabe, mas no deserto pode chegar até 0 grau, até, não sei a medida exata, mas o frio é intenso no deserto. Assim como o calor também durante o dia é intenso. E o que Deus providenciava para o povo hebreu? Deus colocava uma nuvem. Durante o dia, aquela nuvem fazia sombra, refrigerava o ar para que eles não morressem ali no deserto de frio. E também durante o dia, para que o sol não matasse. A Bíblia diz que as roupas dos hebreus, o sapato, a roupa crescia de acordo com que as crianças iam crescendo, o calçado crescia nos pés. Deus sustentava eles com carne. Deus providenciava carne para o povo hebreu no deserto. Deus providenciava água que saía da pedra, da rocha. Então Raabe fala assim, eu conheço esse Deus. Eu tenho ouvido falar deste Deus. Por isso ardeu no coração de Raabe o desejo de servir o Deus do povo hebreu. Por isso ela larga toda a sua vida, toda aquela vida de imundícia que ela vivia, e ela começa a seguir aquele povo. Ela se coloca no desejo de seguir o povo, de se tornar parte daquele povo. Ou seja, eu quero que as promessas, eu quero esse Deus que tem sustentado vocês no deserto, esse Deus que é Deus acima no céu, e esse Deus que é Deus acima, embaixo na terra. Eu quero esse Deus, eu quero servir a este Deus. E, diante daquela atitude de Raabe, daquele posicionamento de Raabe, é que a Bíblia vai dizer que ela entra para os heróis da fé. Ela entra e ela começa a fazer parte dos heróis da fé. Somente 2 mulheres, entre 16 homens, somente 2 mulheres passam a ser consideradas as heroínas da fé. As heroínas da fé, e tem ali o seu nome destacado, Sara e Raabe. Né? E a história diz então que aqueles homens, eles conversam com Raabe. Raabe então fala com eles, olha, da mesma forma que eu usei de misericórdia para com vocês, eu te peço que vocês também usem de misericórdia para comigo. Da mesma forma que eu enfrentei a oposição, da mesma forma que eu
protegi vocês. Eu quero receber essa proteção. Eu quero ser alcançada pela misericórdia. Eu quero que vocês me ajudem. Eu quero que vocês ajudem a minha família. Eu quero sair dessa vida. Eu quero deixar essa história de vergonha e de humilhação. E eu quero este Deus. Eu quero fazer parte da família de Deus. E ali, a Bíblia diz que aqueles 2 homens, eles fazem uma promessa para Raabe. E eles falam com Raabe assim, olha, está lá em Josué capítulo 2, ali, versículo 18 e 19. Eles falam assim, olha, há uma condição. Qual que é a condição? Ele fala com ela assim, você vai colocar este fio escarlate ou esse fio vermelho na janela, nessa mesma janela, onde nós iremos descer, você vai colocar esse fio escarlate ali na janela, e quando o exército de Israel chegar em Jericó para destruir Jericó, porque é uma ordem de Deus, Deus já entregou Jericó nas nossas mãos. Deus já entregou. Então, quando nós voltarmos aqui, já com o exército de Israel, para possuir Jericó, nós vamos olhar nessa janela. Se nessa janela houver este sinal, que é este fio escarlate, que na verdade representa o sangue de Jesus Cristo, o sangue que nos justifica, o sangue que nos salva, o sangue que nos cura, o sangue que nos liberta de tudo, de todo mal. Se houver este sinal do sangue na sua janela, então você estará protegida. E ali eles falam com ela, chame a sua mãe, chame o seu pai, chame os seus irmãos e entre todos para essa casa. E o sinal é, se no momento em que nós viermos, se você e toda a sua família estiver dentro dessa casa, vocês estarão garantidos a sua proteção. Ninguém vai tocar em você. Ninguém vai tocar em vocês. Se vocês estiverem dentro desta casa, ninguém vai sofrer o dano. Ninguém vai morrer. Essa era a condição. Essa era a condição para a proteção de Deus. Era necessário que Raabe, sua família, estivesse todos unidos dentro de casa. Essa era a condição. E eles falam assim, olha, se por acaso alguém sair fora, então nós não teremos mais compromisso. Nós não teremos mais compromisso. Então qual que é a mensagem? Qual que é a mensagem que eu trago para você aqui nesta tarde? Deus, ele tem um propósito de salvação. Deus, ele tem um propósito para a sua casa, para a sua família. E o que garante este propósito de Deus cumprir na nossa vida? O que nos liga a Deus? O que nos leva a usufruir das bênçãos deste Deus Todo-Poderoso? É o sangue de Jesus Cristo. Somente através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que veio para trazer vida e vida em abundância para nós. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aqui eu não estou falando de religião, aqui eu não estou falando de placa denominacional, eu estou falando do sangue do Cordeiro. Este Deus Todo-Poderoso, como diz Raabe, aqui no livro de Josué capítulo 2, como diz Raabe, eu tenho ouvido falar deste Deus Todo-Poderoso,
que está acima no céu e embaixo na terra. É este Deus Todo-Poderoso. Quando Ele está dentro da nossa casa, como diz aqui este hino, quando nós permitimos que este Deus entre na nossa casa, quando nós permitimos e quando nós temos o sangue do Cordeiro dentro da nossa casa, eu quero dizer para você que Deus, Ele vem para fazer tudo novo na sua vida. Como diz aqui, ó, como está cantando aqui, ó. Tudo novo. Tudo novo. Dentro da sua casa. Tudo novo na sua vida. Tudo novo na sua família. Então eu quero dizer para você, não importa de onde você veio. Não importa o que você viveu até aqui. É tudo novo. O que é tudo novo? É você fazer aquilo que você ainda não fez. É você tomar uma decisão. Uma decisão de andar debaixo da proteção de Deus. Porque se você estiver debaixo da proteção de Deus, Deus ele tem compromisso com você. Deus ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Se a sua preocupação é defender o reino de Deus nessa terra, como Raabe fez, Raabe defendeu o reino de Deus. E por que Raabe defendeu o reino de Deus? Deus defende a vida dela. Deus defende a família dela. Quando você se coloca nessa terra como alguém, como tantos colocaram, como Davi defendeu o reino de Deus. Quando o povo e o exército estava sendo confrontado por um Golias maldito, um incircunciso, como o próprio Davi diz, quem é este circunciso? Davi se coloca ali como mediador, como defensor do reino de Deus. E Davi fala, quem é este circunciso? Para se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. Você vai encontrar na palavra de Deus vários homens e mulheres que se posicionaram. Daniel se posicionou ali, quando foi liberado aquele decreto dizendo assim, se você orar, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, e foi liberado um decreto falando, se você orar para o Deus Todo-Poderoso, você vai morrer. Mas Daniel continuou orando da mesma forma. A Bíblia diz que ele continuou da mesma maneira, orando e buscando a Deus. Você vai encontrar aí esses heróis da fé, estes homens e mulheres que tomaram uma posição de defender o reino de Deus. Então, eu quero dizer para você, quando você defende o reino de Deus, Deus, ele entra para defender você. Como aconteceu com Ló. A história de Ló é um grande exemplo também. A Bíblia diz que Ló está ali em Sodoma e Gomorra, uma cidade amaldiçoada, uma cidade cheia de pecado. Deus envia 2 anjos até a cidade de Ló, em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que aqueles anjos entram na casa de Ló. Ali estava representado Deus dentro da casa de Ló. E Ló está ali com aqueles anjos. E a Bíblia diz que aqueles homens da cidade, eles chegam ali diante da casa de Ló e falam assim, entregue para nós esses 2 homens que estão aí dentro. Entregue para nós. Da mesma forma que Raabe.
Aqueles 2 homens que estavam ali dentro da casa de Raabe, era a presença de Deus, representando a presença de Deus dentro da casa dela. E Raabe então defende aqueles homens. Ló também defende aqueles 2 homens que estavam dentro da casa dele. E a Bíblia diz que quando eles falam assim, entrega para nós esses 2 homens, Ló se coloca diante daqueles anjos e fala, não, neles aqui ninguém toca. Ninguém toca neles. Ló então defende a presença de Deus dentro da casa dele. Davi defende Deus e por isso ele se torna rei de Israel. Então, quando você se posiciona para defender o reino de Deus, eu quero dizer para você, você pode passar por dificuldades, você pode tomar pedradas, pode acontecer um monte de coisa, mas eu garanto para você que Deus, ele vai entrar na briga com você. Deus vai entrar na peleja com você e ele vai dizer para você, nesta peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja é minha. Foi o que aconteceu com Davi. Davi disse para Golias, você está vindo contra mim com espada, mas eu estou indo contra você, em nome do Deus Todo-Poderoso. Então, quando você entra defendendo o Deus Todo-Poderoso, quando você entra defendendo o céu, pode ter certeza, meu amigo, pode ter certeza, minha amiga, você que me ouve neste momento, pode ter certeza, a sua história vai mudar. Como a história de Raabe mudou. A Bíblia diz que Raabe, ela entra para a genealogia de Jesus. Ela entra e o nome dela passa a ser contado entre os heróis da fé. Entre os heróis da fé. Você deve conhecer a história desses homens todos aqui. Sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé. Noé, que recebeu uma ordem de Deus de construir aquela arca. Deus apareceu para Noé uma única vez. Deus deu para Noé uma única palavra. Falou com ele, construa a arca. E a Bíblia diz que passaram 100 anos. Deus não voltou a falar com Noé. Mas uma vez que Deus falou com Noé, Noé empreendeu aquele projeto de construir aquela arca, direcionado por Deus. Quantas humilhações, quantas zombarias que Noé teve que enfrentar. Mas o negócio não era ele. O negócio não era ele. Muitas vezes você não faz porque você tem medo. Tem medo de ser envergonhado, tem medo de ser humilhado. Você poderia entrar, por exemplo, e fazer uma live e falar do amor de Cristo para uma pessoa. Ou você poderia levar o evangelho de alguma forma, mas muitas vezes você fica com vergonha, você pensa assim, eu vou ser envergonhada, as pessoas vão rir de mim. Qual que é o seu problema? Por que você tem medo das pessoas rirem de você? Mas eu não tenho muita influência, eu não tenho muita gente, muito seguidor, eu não tenho... Qual que é o seu problema? Jesus, ele não se importou de passar por humilhação, de tomar cuspida na cara, tapa na cara, espada. Jesus foi chamado de Belzebu. Ele era filho do Deus Todo-Poderoso. E chamaram ele de filho de Belzebu. Cuspada na cara, coroa de espinho, prego na mão, no pé. Todo tipo de humilhação ele passou. E às vezes nós ficamos com vergonha de falar de Jesus para alguém, porque alguém pode rir de nós, porque alguém pode achar a gente ridículo. Pois que ache.
A Bíblia fala assim, aquele que quiser ganhar o mundo, vai perder a salvação. Mas se você quiser se humilhar, você será exaltada. Então, passe o que você tem que passar. Quando Raabe toma aquela atitude, Raabe, ela enfrentou aquela atitude sem medo nenhum. Ela enfrentou aquela atitude mesmo sabendo que ela teria que pagar um preço. Ela tinha que pagar um preço pela atitude que ela estava tomando. Mas ela não teve medo. Ela não teve dúvida. A Bíblia diz que Raabe enfrentou os seus opositores por uma única razão. Ela disse, eu tenho ouvido a respeito deste Deus que é acima no céu e deste Deus que é embaixo na terra. Então, eu quero dizer para você, comece a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Comece a dar frutos. Comece a defender o reino de Deus nessa terra. Através das suas atitudes. Através do seu posicionamento. Através das suas decisões. Por sua causa, a sua família pode experimentar um novo viver. Por causa de uma atitude sua, uma posição sua. As bênçãos do Senhor pode alcançar toda a sua família. Por causa da sua atitude, do seu posicionamento, da sua decisão. Os seus filhos experimentarão Isaías 1,19, o melhor dessa terra. Por causa do seu posicionamento, o seu neto viverá o melhor de Deus. Seu bisneto, a sua família, a sua genealogia, experimentará o melhor de Deus nessa terra. Então eu quero dizer para você, tome uma decisão, tome uma posição, deixa Deus te usar naquilo que você foi chamado para fazer. Não tenha vergonha, faça. Errou uma vez, tenta de novo. Não deu certo uma vez, tenta de novo. Faça de novo. Faça outra vez. Até dar certo. Existe a diferença daqueles que param e daqueles que desistem. Tem aquela pessoa que para porque ela acha assim, esse é o momento de eu parar. E tem aquelas pessoas que desistem. Às vezes você parou porque do jeito que você estava fazendo não está dando certo. Mas você pode tentar de uma outra forma. Então, existem processos que você precisa tomar para alcançar os seus objetivos. Para alcançar aquilo que você deseja, o seu sonho. Existem processos, atitudes que você precisa tomar. Aqueles 2 homens falou para Raabe, olha, se quando nós voltarmos, se tiver aqui um fio escarlate na janela e todos estiverem dentro da casa, todos serão guardados, todos serão protegidos, a sua família será guardada e protegida, a sua família estará debaixo da bênção. Esse era o propósito, este era o passo que Raabe tinha que tomar. E toda a sua família. Aqueles que não queriam
Ah, não, eu não vou ficar aqui, eu vou sair. Ok. Tem o livre-arbítrio. Mas aqueles que queriam experimentar o melhor de Deus, aqueles que queriam viver o melhor de Deus, e aqueles que quiseram, que permaneceram firmes ali, no objetivo, naquele propósito, se tornaram descendentes de Jesus Cristo. Passaram a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Passaram, como Raabe, a ser considerada uma heroína da fé. O seu nome foi destacado entre os demais. E essa é a minha palavra para você. Já terminando aqui minha palavra, eu quero dizer para você, Deus, ele tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Cumpra este propósito. Busque de Deus qual que é o propósito dele para você aqui na terra. E comece a vivenciar. Comece a viver os planos de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida. Como eu disse na live passada, na terça-feira, que eu estou fazendo, toda terça-feira às 19h30. A palavra de Deus fala assim, o Senhor diz assim, a hora vem e a hora é. Ou seja, já chegou a hora. Essa é a sua hora, é o seu momento. Essa é a sua hora, chegou a sua hora, o seu momento. De ter o seu nome gravado, de ter o seu nome, de fazer parte da genealogia de Jesus. Uma genealogia de sucesso. Pessoas de sucesso. Pessoas, como diz o outro, que vai tocar o terror nessa terra. Pessoas que vão escrever a sua história. Como alguém de sucesso. Alguém que venceu. Alguém que defendeu o céu na terra. Que você possa, hoje, começar um novo viver. Uma nova vida. Na presença do Senhor, experimentando coisas que você ainda não viveu. Raabe começou a viver uma vida que ela não tinha vivido ainda. E essa é a minha palavra para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração para você, que Deus possa neste momento alcançar a sua casa, alcançar o seu lar, alcançar a sua família. Que você faça parte desse projeto de Deus. Eu abençoo a sua casa, a sua vida. Eu te abençoo a sua família, seu neto, sua neta. Você que tem bisneto. Que o Senhor ele possa alcançar a sua família. E que a sua família faça como a família da Raabe fez. Parte da história de Jesus Cristo. Que Jesus esteja aí operando dentro da sua casa. Que o sangue de Jesus Cristo alcance cada pessoa da sua família. E que você possa orar assim como Josué orou. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Esta é a minha oração, a minha palavra para você. Muito obrigada pela tua presença. Compartilhe, clica aqui. Não seja aí uma represa, seja um rio. Multiplique na vida de alguém, abençoe a vida de alguém. Clica nesse aviãozinho e leve essa palavra para alguém. Eu tenho certeza que tem uma pessoa ouvindo, precisando ouvir essa palavra. Amém? Muito obrigada pela tua presença. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem, às 14 horas. Se você puder também, às terças-feiras, às 19 horas, eu estou também trazendo uma palavra aí sobre adoração. Como ser um adorador e impactar pessoas de dentro da minha casa. Te convido para fazer parte aí na terça-feira, às 19h30. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe.